Eu quero dar essa honra aqui para ele orar pela esposa dele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Temos que crer, irmãos, que Deus, nesses últimos dias, quem descer vai ser usado pelo Senhor. Quem buscar a presença de Deus, quem estiver na dispensação do Senhor, quem buscar a revelação da palavra de Deus, Deus vai usar nesses últimos dias. Glória a Deus. Creio que Deus possa usar a vida da minha esposa nessa noite também. Da forma que ela buscou, do jeito que o Senhor se revelou a ela. É assim que nós temos que crer. Deus, te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, se alegramos aqui na Tua presença, meu Pai. Por vermos a nossa amada Betinha aqui junto conosco, Senhor. A Meg, a Melissa, estamos alegres, Senhor. Tu sabe como se encontra, eu posso falar do meu coração, Senhor. Tu sabe como se encontra nesse momento. Chegou um momento especial, né? Um dos momentos especiais do culto, que é a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua verdade, Senhor. Está aqui a vida da minha esposa, Senhor, em Tuas mãos. Cedemos esse altar a ela, meu Deus, que aqui o Teu Espírito Santo venha se revelar através dos Seus lábios, Senhor. Que aqui Tu possa, Pai querido e Pai amado, transmitir uma verdade ao nosso coração. Porque o que mais nós precisamos nesses últimos dias, para alinhar a nossa caminhada, para ficar na posição, para se preparar para receber o Teu Filho Jesus, é ouvir uma verdade da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, meu Deus, não tem mentiras. A Tua palavra é exclusivamente verdade, para nos colocar na direção certa, para que a nossa cabeça esteja erguida, para que nós venhamos caminhar em direção ao alvo que é Jesus, Pai. Então nessa noite, meu Pai, te pedimos aqui sobre a nossa vida graça, misericórdia, mas que nós possamos estar com o coração, a mente, todo o nosso ser preparado para ouvir a Tua palavra, porque precisamos, Senhor, e não é aquilo que nós queremos, Senhor. Fala conosco da forma que Tu quer, do jeito que Tu quer, usando a vida da Tua filha, Pai, tendo um instrumento nas Tuas mãos nessa noite e fluindo, meu Pai, a Tua palavra dentro dos nossos corações. Abençoa a vida dela, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, como ele sempre fala, né? É uma responsabilidade você estar aqui em cima. Eu estava falando ali para a Eliana, eu disse, Eliana, vai ser a minha primeira pregação. Ela, tu já prega na live. Eu disse, mas é diferente, na live ninguém está me vendo. Eu não estou de cara a cara com as pessoas. Essa palavra, né? O Senhor ele vem ministrando ao meu coração há muito tempo. Na verdade, ela sempre se renova, né? E aí, todas as vezes, quando eu vejo essa palavra, ela vai se renovando cada dia mais no meu coração. E cada vez mais, eu dizia assim, Senhor, eu queria tanto levar essa palavra para a igreja, mas é no Teu tempo, Pai, não é no meu não, viu? Eu não vou me oferecer, né? É no Teu tempo, eu sempre dizia isso. E aí chegou o tempo, né? Chegou o tempo do Senhor. E eu fiquei responsável por trazer essa palavra. Então, sem mais demoras, vamos abrir em Jonas 1, Jonas 1, a partir do versículo 3. João, bota aí, por favor. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora vai lá para o 6, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Curve sua cabeça e vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Deus, vamos entrar na Tua palavra, Pai. Senhor, meu Deus, que nada, Senhor Deus, que venha sair da minha boca, Pai, seja, Senhor Deus, ou melhor, que seja de comum acordo contigo, Pai. Que eu venha a diminuir, Pai, e que Tu venha a crescer, Senhor Deus, nas palavras que eu venha a dizer aqui, Pai. Assim como Tu falou no meu coração, Senhor Deus, fala para o coração da Tua igreja agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Deixa eu dizer para vocês, essa palavra ela veio assim como um turbilhão no meu coração. A gente já conhece, muitos aqui, ou todos já conhecem, falar sobre Jonas. Mas hoje eu não vim falar apenas de Jonas. Eu vim falar sobre o mestre do navio. Nós temos aqui dois homens. Nós temos um homem que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus, era um profeta do Senhor, e recebeu um chamado. E nós temos outro homem, que ele não tinha intimidade com Deus, ele não era profeta de Deus, ele não falava com Deus, mas mesmo assim ele também tinha uma missão. A missão de Jonas era levar a palavra de Deus para Nínive. Era só isso, ele tinha que ir lá. E a missão do mestre do navio era levar o seu navio de um mar ao outro, a extremidade de um mar ao outro. O que o mestre ele tinha que fazer era simples. O que ele tinha que fazer apenas era pegar o seu barco, ser responsável por ele, responsável pela sua tripulação, e pelo tudo o que tinha naquele navio, levar de um porto para outro. Era simples, e ele fazia isso com maestria. Na Bíblia ele diz, o mestre do navio, ele era o mestre daquela embarcação. Ele era acostumado a fazer aquilo, ele fazia aquilo com maestria, porque para ele era simples, era só pegar o barco dele e levar até a outra extremidade, outro porto. E não sei se vocês sabem, naquele barco, era um barco que só levava cargas e a tripulação, ele não levava passageiros. Mas então por que Jonas foi? Porque ele tinha que levar Jonas, porque Jonas pagou para entrar naquela embarcação e ele aceitou. E aí eu te pergunto, quem é que você está aceitando na sua embarcação? Quem é que está pagando? Quanto é que está custando para entrar na sua embarcação? Você tem que ver quem é que está entrando. Ou o que está entrando na sua embarcação. Muitas vezes a gente deixa pessoas e coisas entrar no nosso barco. E sem menos a gente perceber, o nosso barco ele afunda. Aquele homem, ele fazia aquilo com maestria e simples. E ele fazia aquilo na maior tranquilidade. Só que ele permitiu que uma pessoa que estava, ou melhor, que não estava bem com Deus, entrar naquele navio. Ah, Natália, mas ele não sabia. Mas ele tem que saber a selecionar as pessoas e as coisas que entram no seu navio. Não é todo mundo que pode entrar na minha vida. Não é todo mundo que pode entrar na sua vida. Não é todas as coisas que podem entrar na sua vida. Será que é porque está bonitinho, está arrumadinho que pode entrar? Se você permitir, o seu navio afunda. Aqui eu queria ir lá para 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim. Não precisa nem você abrir aí, é só para poder eu lhe dizer aqui. O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. O que o Senhor está dizendo a Samuel, está dizendo, chega Samuel, sou eu que não quer mais Saul. Não adianta. O Senhor, ele diz para ti hoje, chega, meus irmãos, eu não quero mais aquela pessoa, aquelas pessoas ou aquelas coisas na tua embarcação, porque senão ela vai afundar. Muitas vezes, a gente permite. Não é que a gente esteja errado, é porque a gente está colocando uma pessoa errada no meio da nossa convivência, no meio da nossa vida. Ah, Natália, é só pessoas? Não, são coisas também, são sentimentos também.
E aí, voltando aqui para a palavra, aquele navio foi. Jonas entrou, pagou por ele e aquele navio seguiu o seu caminho. Até então, aquele mestre daquele navio achava que estava tudo bem, só que não estava, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, a gente se acomoda com o que tem na nossa vida. Seja sentimentos, seja pessoas, seja o nosso dia a dia. A gente se acomoda e acha que está tudo bem. A gente se acomoda a estar vindo todo o tempo para a igreja, sentando nessas cadeiras, assistindo o culto, terminou, vamos para casa e está tudo bem. E não está. Muitas vezes, o Jonas está lá guardado. Como o Jonas aqui, ele pagou e ele entrou. E ficou lá no porão, dormindo, quietinho. Assim são as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes, a gente se acomoda e não percebe que tem um Jonas guardado lá. Que tem um Jonas lá parado, quietinho, só esperando. Ou não esperando. Mas ele está lá, bem quietinho. E a gente não percebe. E vamos deixando passar. Aí você me pergunta, mas o que é o Jonas? Eu não sei. O Jonas, ele pode ser o comodismo que a gente tem no nosso dia a dia. Pode ser um amigo. Pode ser um sentimento. Eu não sei qual é o Jonas. Mas eu sei que se a gente permitir deixar com que ele fique lá, ele vai permanecer lá e vai fazer o nosso navio afundar. Aquele homem, ele continuou o navio dele, seguindo e começou as tempestades. Vocês sabem que na vida de um crente, existe tempestade, ela não vai deixar de passar. O que mais nós temos é tempestade. Só que na Bíblia diz que ela veio com maior intensidade. E a gente não percebe quando a tempestade ela vem em maior intensidade. A gente fica se perguntando o porquê. O porquê, meu Deus, eu não fiz nada de errado. E esquece que você permitiu um Jonas entrar. Você esquece. Será que a gente deixa entrar porque está lá todo quietinho? Ah, ele não vai fazer nada. Não, faz, meu irmão, o estrago é grande. Muitas vezes a gente não quer mais as coisas que a gente tem em casa, né? Quer trocar. Aí, ou a gente coloca dentro de um saco embrulhado e bota lá fora para o carro do lixo levar, ou simplesmente a gente deixa lá fora para os carroceiros levarem. E aí, eles, por outro lado, acham que ainda dá para usar, né? E leva. Assim somos nós. Nós achamos que ainda dá para usar e deixamos em casa. E deixamos no nosso barco. E vai acumulando. E vai acumulando. E a gente vai se acomodando. Não está fazendo nada, deixa aí. Né? Nós que somos donos de casa, muitas vezes a gente pega uma coisa e diz, mas não está fazendo nada, vamos guardar um dia, a gente precisa. E vai acumulando. E vai acumulando. Não sei se vocês já viram uns acumuladores de lixo. Passa muito na televisão. As pessoas que vão acumulando lixo. Porque acham que um dia vão precisar. Só que elas esquecem que estão afundando. E vão afundar com aquele lixo. E assim foi esse mestre do navio. Ele achava que estava tudo bem. Que estava tudo normal. Mas não estava. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha um amigo. Logo quando eu entrei no shopping. Na verdade, em tempo de obra. E ele entrou junto comigo. E eu tinha ele como um irmão. E aí, eu queria fazer o aniversário dele, porque nós entramos juntos e tudo, mas aí eu avisei para ele que quando terminasse o expediente, a gente ia cantar os parabéns dele. Juntei o pessoal, né, pedi uma cota, pedi o coordenador, o gerente, foi todo mundo, tudo super bacana e tudo. E quando terminou o expediente, ele foi embora. E eu fiquei com tanta raiva desse menino e com tanta vergonha. Mas eu fiquei com muita vergonha. Do pessoal que foram, todo mundo. E cadê o aniversariante? Tinha bolo, tinha salgado, refrigerante. E o aniversariante não estava. E como a gente diz hoje, eu peguei um ranço tão grande desse menino, que eu não queria olhar nem para a cara dele. E a gente trabalhava no mesmo setor. Mas eu fazia de tudo para não falar com ele. E o Senhor começou a ministrar no meu coração em sonho.
o Senhor me deu o primeiro sonho que eu tinha que falar com Ele. E quando eu acordava, eu dizia assim, Senhor, vou nada. Não foi eu, não é culpa minha. Foi eu que passei a vergonha, não foi Ele. Por que eu vou pedir perdão a Ele? Por que eu vou falar com Ele? E o Senhor foi, passou uns dias, o Senhor me deu outro sonho. E eu disse, Senhor, eu não vou. Só que o Senhor já estava quebrantando meu coração. O Senhor já estava dizendo, mulher, olha o Jonas. Olha onde é que ele está, guardadinho lá. Sabe qual era o Jonas? Do ranço, do rancor. Estava lá guardado. E aí eu disse, tá bom, Senhor. Me dê coragem, me dê força. E aí teve um último sonho. O sonho que eu tive era ele indo embora, se despedindo de todo mundo, mas ele não se despedia de mim. E aí eu acordei atordoada, aí eu disse, tá bom, Senhor, hoje eu vou pedir perdão a ele. Mesmo que ele não queira falar comigo, mas eu vou pedir perdão a ele. E aí eu fui, cheguei lá no trabalho, não tinha ninguém nesse dia, eu não sei o que era, acho que estava tendo uma reunião e ficou só nós dois na sala. E aí eu criei coragem, eu fui lá, pedi perdão a ele, e ele se desculpou, a gente chorou junto e tudo, sabe? E tirei aquele peso de cima de mim. E 2 dias depois ele foi demitido. E eu nunca mais vi esse menino, né? E aí veio isso à minha mente quando eu fui ler esse livro de Jonas. Eu disse, Senhor, se eu ainda tivesse com esse rancor, com esse sentimento ruim que eu tinha dentro de mim, como é que eu ia pedir? Se esse menino ele anda muito de moto, se esse menino, Deus me livre, morresse, e aí? Como é que ia ser? Eu ia ficar guardado esse Jonas? Não pode. Graças a Deus que o Senhor fez isso comigo. E aí, voltando aqui para a palavra, o barco seguiu e começou a tempestade. E começou uma tempestade muito forte. E aí aquele mestre correu para um lado e para o outro, e naquela embarcação, e começou a jogar tudo que ele tinha de precioso no lixo. Ou melhor, no mar. E muitas vezes é isso. Quando a gente não sabe onde é que está o Jonas, a gente joga coisas preciosas fora. Seja uma briga que a gente tem no nosso casamento por pequenas coisas, a gente joga uns dias bons no mar. Seja uma amizade que a gente tinha há anos e por briga, por uma briga besta que passou tempo e você não se lembra mais nem da briga, você jogou uma boa amizade no mar. Né? E aquele mestre daquela embarcação começou a jogar as caixas daquele navio. Começou a jogar coisas preciosas que nem dele era dos clientes que tinham pago para poder ele levar. Mas ele começou a jogar fora. Só que ele se lembrou que tinha mais alguém lá fora, a tripulação dele. E ele desceu e foi para o porão. E ele chegou lá e ele disse, o que é que tu está fazendo aí? Tu não está vendo não que está tendo um monte de coisa lá fora. Está tendo uma trovoada, está tendo uma tempestade que vai afundar o nosso navio e tu está aí dormindo. Sobe. Muitas vezes a gente precisa levar à tona o nosso Jonas. Porque se a gente deixar no nosso porão, lá ele fica. A gente tem que levar ele para cima, para ser mostrado. Para a proa. A gente tem que levar ele lá para a proa. Não deixar ele no porão. E aí aquele homem foi, aquele mestre, levou ele lá para a proa, perguntou a ele quem ele era e o que é que estava acontecendo, e ele disse, sabe o que é que está acontecendo tudo isso aí? Sabe por quê? É por minha causa. Me lança no mar e tudo vai parar. E aquele homem, sem saber quem era o Jonas, ainda se agarrou a ele. E não quis lançar ele no mar. E é isso que acontece com a gente, com os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente leva para cima, para a proa, leva para cima lá do navio, mas nós não queremos jogar fora. Porque a gente se agarrou, se apegou a um Jonas que nem nosso é. Seja, sei lá,
um sentimento de inveja, que não existe de maneira nenhuma esse negócio de inveja branca. Isso não existe, isso é mentira do diabo. Não existe esse negócio de inveja branca. Inveja é inveja. Ela branca, preta, amarela, azul, verde, ela é inveja. O rancor, a mágoa. Nós, às vezes, a gente se apega a esses sentimentos. O Senhor, Ele nos mostra onde é que está. O Senhor, Ele diz, leva para a proa, lança fora. E muitas vezes a gente não quer, a gente se apega, a gente se agarra. E aí, sem saber, o nosso navio afunda. Se a gente não fizer isso, não lançar no mar, o navio, ele vai a pique. E aí você olha e diz assim, mas o Senhor, Ele é o dono do meu navio. Não, senhor. Você é o mestre do seu navio. O Senhor, Ele dá o livre arbítrio. O Senhor permite que você faça. Ele diz onde é que está. Ele diz o que você tem que fazer. Mas cabe a você fazer ou não. Lançar ao mar ou ficar com ele e permitir que o seu barco afunde. Cabe a você. Ele é dono do seu ser, ele é dono do seu caminho. Mas da sua embarcação é você, sou eu. Eu sou dono da minha embarcação. Eu que vou decidir se a minha embarcação vai afundar. Se no dia que o meu mestre me chamar, eu vou estar lá com a minha embarcação afundando, ou eu vou estar ela seguindo o percurso, o curso que ela tem que seguir, que no final é no outro mar. Sou eu que tenho que decidir. E aí, aquele homem mesmo indeciso, ele resolve lançar o Jonas ao mar. Se você perceber, termina aí falar sobre o navio. Cessou. Quando aquele homem joga Jonas no mar, cessa. Ninguém ouve mais falar sobre o navio, sobre o mestre do navio. Cessa. Quando você lança o Jonas no mar, cessa. Acaba a tempestade. Termina. Porque foi só até ali que você decidiu jogar o Jonas no mar. E aí até ali foi decidido o que você vai fazer da sua vida. Porque o Senhor, Ele nos permite decidir o que a gente quer. Mas aí você diz assim, Natália, mas é mais forte do que eu. Eu não consigo. Uma vez, eu ouvi do meu pastor, o meu irmão, ele estava numa crise, e ele foi lá visitar ele, e ele perguntou a ele, me diga aí, qual o seu problema? O que é que está acontecendo? Aí ele olhou para o pastor e disse assim, pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. Aí ele disse, espera aí. Não, senhor. Não diga isso. Que você não consegue, que é mais forte do que você. Olhe para a cruz. Veja quem foi que sacrificou por você. E ele conseguiu. E ele era homem como você. E conseguiu. E ele foi. Sofreu, calado. Foi humilhado, foi pisoteado. Assim eu digo para você hoje, quando você olhar para o seu Jonas, o seu problema, e você olhar e dizer, eu não consigo, é mais forte do que eu, lembre-se daquele que sofreu na cruz do Calvário. Mas ele foi e ele conseguiu. Para hoje você está aqui. Para hoje você dizer, eu consigo. Porque o Senhor, Ele já me mostrou onde é que está. O Senhor já me levou para a proa. O meu Jonas. Que nem é seu. Nem tome posse, porque nem é seu. Ele entrou, apesar de você ter permitido ele entrar no seu navio. Mas ele não é seu. Ele pagou para entrar lá, porque você permitiu, mas ele não é seu. O Senhor te mostrou onde é que ele estava. Lá escondidinho, no seu porão. O Senhor mandou você levar ele para frente, lá para frente, para a proa. E o Senhor mandou você lançar no mar. E cabe a você querer lançá-lo no mar. E após aquele homem lançar no mar, cessou. Né? Acabou. Mas o mal de nós,
de nós porque eu me incluo. Porque a gente tem as frases da Bíblia gravadas na nossa mente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no primeiro vento forte, não vou dizer nem no primeiro, na primeira tempestade, é só no primeiro vento forte. A gente esquece que nós temos um Deus em que tudo fortalece. A gente esquece que nós temos um Deus que pode todas as coisas. A gente começa a jogar as cargas que nós temos preciosas no mar. E o principal a gente não joga. Pare de jogar, de lançar no mar coisas preciosas da sua vida. Pare de lançar no mar o que não é para ser lançado. Jogue o lixo no mar. Lance o lixo fora. E você vai ver como vai ficar até mais leve. Ficou mais leve para mim quando eu pedi perdão àquele menino. Quando eu disse para ele que pedi perdão a ele, disse: me perdoa. Me perdoa pelo ranço, pela raiva, pela amargura que eu criei no meu coração. E nunca mais eu vi ele, não falei mais com ele, porque 2 dias depois ele foi demitido. Mas eu fiquei mais leve. E assim eu digo para você, se você lançar o Jonas no mar, lança fora. E vai lançar fora todos os teus medos. Claro que nós temos medo. Nós somos seres humanos, nós temos medo, mas a gente tem que colocar em prática aquilo que o Senhor ele nos diz diariamente. O Senhor ele diz: no mundo tereis aflição. Ele diz, ele nos deixa claramente. Só que ele também diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se é Deus que te fortalece, então tudo tu pode. Se é o Jonas que está te fortalecendo, então tu vai afundar. Você tem que decidir, você tem que escolher. Você tem que dizer o que é que vai afundar ou o que é que vai levar o seu navio à frente, ao fim do mar. Você tem que decidir. E assim, são muitas coisas que faz com que a gente repense sobre o Jonas, né? Porque às vezes não é só um Jonas, às vezes são vários Jonas que estão lá e de vários anos e a gente só guardando e remoendo. Né? Muitas vezes a gente tem uma fé de que vai acontecer, ou então a gente está esperando o milagre acontecer, mas nós estamos parados na embarcação. A gente está que nem aqueles tripulantes. Quando a tempestade começou, os tripulantes ficaram horrorizados e começaram a clamar pelos deuses deles. Ah, Natália, mas eu só tenho um Deus. Mas quando a tempestade começa, o Deus do dinheiro fala mais alto do que o Deus Todo-Poderoso. Você começa a clamar: ai meu Deus, se eu tivesse mais dinheiro. Quando a tempestade começa, é na contenda de dentro de casa que ela aumenta. Então você começa a clamar por um Deus que não existe, em vez de ir atrás do seu Deus, do Deus que pode todas as coisas. Né? E aí, a gente tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. Aquele mestre da embarcação, ele tinha uma missão. Jonas tinha uma missão, na qual não queria. Nós, cada um de nós temos uma missão. Mas eu já sei qual é a minha missão. Eu não sei ainda qual é a minha. A minha missão é trazer 500.000 pessoas. Não, pode ser que a minha missão só seja só uma. Pode ser que a minha missão tenha sido só o Diogo. Eu não sei. E através da vida dele seja de muitas outras. Eu não sei, mas eu peço todo dia ao Senhor: Senhor, me dá uma missão. Me diz qual é a missão que eu tenho. Eu ainda não sei, Senhor. Me mostra qual é a missão. A minha missão era só o Diogo? Era só falar, era só para trazer ele para casa? A minha missão é falar. Eu tenho muita vontade de fazer que nem aquele pessoal do ônibus que entra e fala só sobre Jesus, mas ninguém
dá nada para eles, mas eles estão ali. Uma missão que eles têm, entrar no ônibus e falar sobre Jesus, e depois descer. Eu tenho tanta vontade de fazer aquilo, mas eu tenho tanta vergonha, porque eu tenho um Jonas ainda da vergonha dentro de mim, né? E aí, cada um de vocês tem uma missão. Eu não sei qual é a missão de vocês, mas Deus sabe. O Diogo, no último, passou um vídeo na qual o Senhor ele falava para cada uma das pessoas, né? Você era para ter ido atrás de 13 mil, não sei quantas pessoas, e você não foi. E a mulher dizia, Senhor, eu não fui atrás de ninguém porque eu tinha 3 filhos para criar. E aí ele diz, mas você fez porque através dos seus filhos, eles ganharam grandes multidões. Então, eu não sei qual é a sua missão. O mestre do navio, ele tinha uma missão. Mas o Senhor, ele conhecia o coração de cada um. Se você ler mais a fundo, quando Jonas foi lançado ao mar, aqueles homens, eles temeram e tremeram tanto aquele Deus de Jonas, que eles se ajoelharam e aceitaram Deus como Senhor e Salvador da vida deles. E aquela embarcação não foi mais a mesma. Aquela embarcação, daquele dia em diante, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Porque eles viram que quando Jonas foi lançado ao mar, tudo cessou, tudo parou. Eu não sei como foi, porque a Bíblia não diz, mas a gente tem uma mente fértil. Eu imagino que aquele homem, quando cessou tudo, ele lançou ao mar, ele ficou aliviado. Embora que ele tivesse que pagar cargas preciosas que ele tinha lançado ao mar. Mas ele ficou tão aliviado. E ele deve ter chegado naquele porto, outro homem, outros homens, e não eram mais o mesmo. Não eram mais o mesmo de quando eles pegaram eles em Jope. Eles não eram mais o mesmo quando eles desembarcaram. Assim tem que ser a gente. Todos os dias a gente tem que ser... As misericórdias do Senhor, ela se renova cada dia em nossa vida. E por que a gente não quer, fica remoendo as coisas que não é mais para remoer? O Senhor diz, tudo se fez novo. Deixe tudo no passado, lance ao mar. Deixe para que eu cuide. Eu sou o teu Deus e posso fazer todas as coisas. Lance ao mar e deixe que eu cuide. Ele cuidou de Jonas. Ele fez com que Jonas entrasse naquele peixe, ou a baleia, ou sei lá o que era, e carregasse mais aquele peixe. Ele não levou ele até Nínive. Ele levou até o mar próximo. E fez com que Jonas se arrependesse e fosse falar lá para Nínive. E quando Jonas chegou lá em Nínive, todos já conheciam Jonas, porque ele era o profeta do Senhor, e todos já sabiam quem ele era. Só bastou uma palavra. Ele chegou na praça e reuniu um pouco de gente e falou, o Senhor ele vai acabar com essa cidade, com as pessoas que tem nela. Porque o Senhor cuidou de Jonas. O Senhor não queria que Jonas morresse. O Senhor queria tratar Jonas primeiro. E assim eu digo para vocês hoje, o Senhor ele quer tratar a gente. Mas primeiro, ele quer tratar o seu coração. Ele quer tratar o que está aí dentro. O Jonas, porque pode ser mais de um, que esteja aí dentro. Eu falo para vocês, eu falo para mim também. Porque primeiro essa palavra, ela veio para mim. E ela veio várias vezes para mim. Ela veio de vários modos para mim. Eu já li Jonas, eu já reli Jonas, eu já sei Jonas de frente para trás, de trás para frente, eu já sei o meio, o fim. Mas quanto mais eu leio Jonas, mais coisas eu tenho para tirar dali. A gente pensa que quando lê Jonas é só praticamente uma folha. Ah, não tem nada, é só uma folha. Não, gente. Tem tanta coisa que você pode extrair de apenas uma palavra do Senhor. Um versículo que você não faz ideia. Só que primeiro a gente tem que tirar o Jonas do porão, tem que tirar lá do fundo. E não pode se agarrar a ele, não pode se agarrar ao lixo que está lá. Porque quanto mais você se agarra, mais o seu navio afunda. Se aquele mestre daquele navio não tivesse colocado Jonas, lançado Jonas ao mar, nós não teríamos essa passagem, porque o navio dele teria afundado.
E ele não teria aceitado Jesus, ou Jesus não teria aceitado Deus, a tripulação dele não teria conhecido o sobrenatural de Deus. Né? E aqui, eu só te deixo para vocês 3 coisas. Identifique o seu Jonas, traga ele à tona, não mantenha ele escondido. Tenha coragem, força para lançá-lo fora. E você verá que a abundância, a paz vai se estabelecer na sua vida. E com essas palavras, eu termino aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Glória a Deus. Palavra tão simples, maravilhosa, né? E o plano de Deus foi concluído, né? Jonas pregou para o povo de Nínive, mas o problema é que o povo se esquece, né? 150 anos depois, o povo de Nínive começou a fazer as mesmas práticas. E lá no livro de Naum fala sobre a condenação inevitável de Nínive, né? É tremendo, né? Glória a Deus. Queria chamar a irmã Nancy rapidinho, dar um testemunho aqui. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. É bem rapidinho, gente. Mais uma vez eu saio da igreja que eu participo, mais uma vez eu aqui, né? É assim, ontem eu vim para a live, eu até falei pro Diogo que eu tinha que sair rapidinho, não era que eu ia para o médico com o Jurandir? E assim, quando a gente coloca um propósito nas mãos do Senhor, em 2019, o Jurandir fez uns exames de endoscopia e colonoscopia. E até então ele não tinha mostrado os médicos, porque entrou a pandemia e tal. Aí ele foi no posto, colocou no posto e ficou esperando. Essa semana a mulher foi deixar lá em casa e disse que ia ser no dia 6. Aí ele disse que não ia, eu disse, você vai? E ele disse que não ia, eu disse, você vai. Que eu sou aquela insistente. Aí ele tinha também outra coisa para resolver na agência bancária, também ontem. Aí ele, e aí, como é que eu vou? Porque tudo ele quer que eu vá com ele, Jusileide. Aí eu disse, não, vai resolver o teu negócio lá no banco, que eu vou ajeitar o almoço e vou para a igreja. Tudo bem, cheguei, aí vim para a live, o Diogo encerrou a live e voltei para casa. Quando cheguei lá em casa, eu disse assim, e aí, já ajeitou os exames para levar ele? Não, quem foi que disse que eu vou? Não vou não. Eu disse, vai. Se levante daí, vá se arrumar agora, porque nós vamos agora para o hospital. Nós tínhamos que estar lá 2 horas, né? Aí ele foi. E foi a força, né? Mas foi. Quando nós chegamos lá, o médico foi olhar os exames dele, aí perguntou por que ele estava lá e tal. Aí ele falou dos exames, que há 2 anos, que se fosse para morrer, tinha morrido, né? Só que eu até vinha falando para ele no meio do caminho, eu disse, Jurandir, meu coração chega a ferrar assim, ó, de alegria. Porque quando o médico olhou a colonoscopia, né, um exame de colonoscopia que ele não tinha mostrado, e ele tinha feito uma biópsia nessa época. Aí o médico disse assim, seu Jurandir, tinha chama pólipos, Jusileide o nome, tinha um pólipos, resumindo, um carocinho, né, que fazia com que ele sangrasse na fezes. E quando o médico disse assim, olha, seu Jurandir, está aqui o laudo, ele é benigno, o senhor não tem mais nada, o senhor está totalmente limpo. Gente, eu disse, glória a Deus, olha aí, Jurandir, não foi eu que falei? Olha aí que coisa maravilhosa, e Jurandir, e o que era mesmo? E o homem, era um caroço que o senhor tinha, pequeno, mas foi arrancado, foi feita a biópsia, e está aqui, está saradinho, o senhor não tem mais nada. Só que ele vai ter que fazer agora a endoscopia de novo, porque ele anda se queixando, e ele tinha tido uma úlcera. E o médico passou novamente a endoscopia para ele fazer. Ele tem
Daqui a 3 meses ele tem que voltar para o médico de novo para mostrar essa endoscopia. Mas eu disse, eu já coloco nas mãos do Senhor. Nós temos que colocar e confiar nas mãos do Senhor, né? E esse é o testemunho que eu queria dar. Que Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, porque em 2 anos, já pensou, nós nem sabíamos, né? A gente lê assim, não entende nada de médico, a gente lê, mas assim, eu louvo a Deus, porque Ele está limpo, está tudo ok. Deus tem sido fiel na nossa vida, né? E tem nos sustentado até hoje, né, Jurandir? Amém? É esse o testemunho de agradecimento. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. Glória a Deus. E bota a graça nisso, porque é bênção de Deus, né? Porque desde já eu quero chamar aqui o pastor Marconi para orar, fazer o clamor, né? Glória a Deus. Para a gente orar pela vida do esposo da Paulinha, né? Então, orar pela esposa da Paulinha. E orar também pelas nossas vidas, né? Que nós precisamos, glória a Deus. Pastor, contigo. Amém. A paz dos seus irmãos, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu aprendi muito com essa lição de Jonas, né? Gostei da exegese, muito bem feita. Muito bem aplicada, né? Quantos Jonas nós temos dentro de nós, né? E o bom, né? É benigno, né? O que o Jonas era, não era maligno. Jonas era benigno, né? Dá até outra mensagem, né? Foi benigno porque quando o peixe comeu ele, engoliu, né? Ele se conscientizou, né? Que bom. É o que a palavra nos faz. Ela nos conscientiza, né? E nos direciona para o caminho reto. É o que a gente menos quer. E o que mais a gente almeja é o caminho reto, né? Só que a gente não quer tirar Jonas, o Jonas, né? A gente quer que ele fique lá. A oração que eu quero fazer com vocês é pelo esposo da irmã Paulinha, né? Ela não está 100% com a gente, mas ela é amiga desta casa, né? E o esposo dela estava trabalhando, de repente foi acometido de uma enfermidade, foi para o médico e vai ter que fazer uma ponte safena, certo? Rápido. E ela pediu oração. E vamos orar, em nome de Jesus, amém? Pelo pedido de oração, né? A gente vai trocar o livro de oração também, organizar. Pelos irmãos que colocaram o nome aqui nos 300. Tá certo, irmãos? Que já honraram, agradecer a Deus. Os que ainda não honraram, que Deus venha abrir portas para que possam honrar. E quem é aqueles que ainda não conseguiu levar adiante esse trabalho dos 300 fiéis, tá certo? Eu vou até ver com o João Nilson, né? Para nós fazermos uma carta, né? Dos que faltam, que se você quiser convidar alguém, você dá a carta, se a pessoa ler a carta e quiser, devolve dizendo que vai fazer parte dos 300, né? Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos. Senhor, grande é a tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos fortifica. E nós queremos nesta noite, neste momento que nós se reunimos, a tua igreja se reúne para louvar ao Senhor, para cultuar um culto a ti. Nós não viemos aqui para assistir um culto, viemos ofertar um culto ao Senhor, culto de oração, onde ouvimos a palavra, onde testifica, meu Pai, conosco, de como nós precisamos, meu Pai, estar em comunhão contigo, Senhor. Não temer, confiar, aceitar a tua vontade sobre nossas vidas. Jonas não quis aceitar e fugiu. E com isso prejudicou tantos outros, meu Pai. Mas a palavra nos mostra hoje que quando nós queremos buscar em Ti, conseguimos vencer.
Eu oro neste momento, meu Deus, porque confio num Deus vivo, num Deus fiel. Apresento, meu Deus, a Ti, Senhor Deus, essa humilde casa, construída e colocada ao nome Ministério Deus é Fiel, para que nós glorificarmos e exaltarmos o Teu santo nome, Senhor. Exaltado e glorificado é o Senhor. E para que neste momento eu possa colocar os nomes das pessoas que pedem oração. Pedem porque creem, porque sabem que uma igreja intercede. E aqui nós estamos intercedendo pela vida daquele servo, Senhor, aquele homem, não lembro o nome dele, o Senhor sabe, conhece, porque desde o ventre o Senhor permitiu que ele nascesse. Mas se encontra agora no hospital, que o Senhor possa usar os médicos, usar as pessoas que possam ser, ó Deus, benéfico para a vida daquele rapaz, e ele possa, Senhor Deus, sair desse mar que está bravo sobre a vida dele. Em nome de Jesus, que o Senhor traga paz e conforto ao coração da Paulinha, qual nós temos como serva do Senhor, e pedimos ao Senhor Deus a Tua providência em favor daquele rapaz. Senhor, toma nas Tuas mãos nossas famílias, nossos filhos, toma em Tuas mãos, meu Pai, todos aqueles que têm pedido oração na live do meu dia, aqueles que têm participado, aqueles que têm, ó Deus, crido, meu Pai, no poder da palavra. Que o Senhor Deus possa fazer grandes proezas, Senhor Deus. Todos aqueles que entram na live, meu Deus, chega a mais de 30, chega a 20, chegou já a 40, 50, até 80 já chegou, meu Deus, está presente, meu Pai, ouvindo a palavra. Queremos ir mais adiante, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela não pode ficar parada. Por isso, meu Deus, toma nas Tuas mãos todos os Teus servos que têm se disposto, meu Pai, a fazer esse trabalho acontecer. Peço, meu Deus, pelo trabalho de sábado, Senhor Deus, toma em Tuas mãos aquele local, Tuas filhas que vão estar ali, Teus filhos, as crianças que vão confraternizar-se ali no seu dia reservado para eles, meu Deus, que vão dando um apoio, que seja, meu Deus, abençoado, que nenhum mal, nenhuma palavra contrária, nada que venha, meu Deus, do inferno, contrário, meu Deus, naquele local, já repreendemos em nome de Jesus. Acampa Teus anjos naquele local, Senhor Deus, guarda-os, repreende todo principado e potestade, que nenhum Jonas, meu Pai, possa interferir no que o Senhor Deus tem para realizar naquele local. Assim eu oro, meu Deus, pedindo a Tua bênção, meu Deus, ligando aos céus essa ação do Ministério de Crianças. Que seja abençoado todos os trabalhos, todos os preparativos, tudo que está sendo, meu Deus, orquestrado, o transporte, o ônibus que vai levar as crianças, as demais pessoas, possam ir com segurança, com tranquilidade para a glória do Senhor. Meu Deus, eu oro pedindo a Tua permissão, meu Deus, para nós adentrar mais um final de semana, debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos livre de toda a ação do mal. Peço, meu Deus, por tudo que nós já colocamos nas Tuas mãos. Pelo livro de oração, meu Deus, os 300 que foram projeto lançado aqui, meu Deus, para que a Tua casa ali que está sendo construída possa ser mais rápido, reorganizada aquela construção. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, o livro de oração, que tem vários pedidos, várias pessoas em diversos lugares, que o Senhor Deus venha assisti-las e trazer cura e restauração aos que estão, meu Deus, aflitos e necessitados. Pai, eu oro pedindo, meu Deus, por cada pastor, cada pastora, por cada membro, por cada servo, meu Deus, na Tua potente presença em mão. O casal que esteve hoje ali se aconselhando, meu Deus, as decisões, meu Deus, a vontade de acertar, de corrigir, oh Deus, que um dia começou errado. Que o Senhor possa fazer a diferença e que tudo seja para a glória do Teu santo nome, Senhor. Peço, meu Deus, a permissão, Senhor Deus, agora para voltarmos para nossas casas. Meu Deus, que o Senhor nos guarde, livre. Eu que vou para o Eusébio, meu Deus, me guarda naquela estrada. Teu servo que está voltando do Eusébio, Teu servo que está voltando de Pacajus, meu Deus, Teu servo que vai, meu Deus, para Itaitinga, meu Pai, toma em Tuas mãos cada ministrante, cada pastor desse ministério, Senhor Deus, em Tuas mãos, suas esposas, filhos, e o Senhor sabe, meu Deus, e conhece nossas vidas. Peço, meu Deus, pela minha família, meus filhos, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus. Guarda e os livra de todo mal. Senhor, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu oro agradecendo e entregando ao Senhor
tudo, meu Pai, que aqui nós trouxemos nessa noite, que seja colhido ao Senhor como essência suave, e que o Senhor Deus possa nos trazer paz, tranquilidade, força e vitória para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Pode ser.